Naquela época, a gente fazia captação da córnea no doador, a gente ia conversar com os familiares, né? A gente saía de carro no Rio de Janeiro atrás de córnea, depois fazia a captação, ia fazer exames, né? Passava no laboratório fazer exames, e depois a gente chamava o paciente e ia fazer o transplante. Oi, oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio LikeCast. Dessa vez, a gente vai falar das nossas janelas da alma. Segundo os poetas, essas são os nossos olhos. E para falar sobre eles, que tal um profissional que tem mais de 30 anos de experiência na medicina, na oftalmologia e que ajuda muitas pessoas a voltarem a enxergar, a aproveitarem a vida com qualidade por meio da visão. Seja bem-vindo, Dr. Darcy. Que honra te ter aqui no estúdio. Obrigado. Doutor, quando a gente fala de visão, nós estamos falando de um princípio básico para a felicidade, segundo os poetas. E é muito difícil uma pessoa hoje que não se preocupe com a própria visão. Sim. Mesmo que ela passe muito tempo no celular, não é mesmo? Ali estragando os olhos, como costumam mesmo dizer. Sabendo. Exatamente. Como que é o dia a dia de um oftalmologista, doutor? Para quem não conhece essa rotina, como é que é o seu dia a dia? O meu dia a dia é muito corrido, porque se eu levanto cedo, eu inicio o trabalho praticamente 8 da manhã, eu geralmente atraso um pouquinho para o almoço, e às 2 horas começo novamente e vou até às 18, 19 horas aproximadamente. E tem as exceções, tem os finais de semana, tem cirurgias de emergência, tem os transplantes que a gente pega em horários extras, vai fazer na hora do almoço, fazer as pós das 19 horas da noite, e assim vai. E o senhor falou aí uma palavra importante, transplante. Transplante é uma das suas paixões, né? Você se dedicou muito para esse segmento também da oftalmologia. Sim, eu iniciei fazendo cirurgia de catarata, foi o início da oftalmologia, né, do oftalmologista, e juntamente tinha a parte de transplante, no serviço que eu me especializei. Então eu fazia catarata, que faço até hoje, e transplante. Adorei muito o transplante, me dediquei muito na época, eu fazia no Rio de Janeiro, então era o único hospital de olhos do Rio de Janeiro, na capital, e o hospital que eu estudava era a sede do hospital de olhos. Então a gente fazia captação de córnea há 30 anos atrás, nós fazíamos a captação e fazia o transplante dos pacientes. Então ficava final de semana fazendo transplante dos pacientes e foi apaixonando por isso. E quando a gente fala 30 anos atrás, a tecnologia era muito diferente se a gente for falar do próprio transplante em si. Sim, mudou muito. Naquela época a gente fazia captação da córnea no doador, a gente ia conversar com os familiares, né? A gente saía de carro no Rio de Janeiro atrás de córnea, depois fazia a captação, ia fazer exames, né? Passava no laboratório fazer exames, e depois a gente chamava o paciente e ia fazer o transplante. E naquela época tinha só uma técnica de transplante, só tinha o transplante penetrante, aquele onde você tira toda a estrutura da córnea e coloca outra córnea e sutura uma na outra. Essa técnica existia. Hoje surgiram outras técnicas, né? Que são mais, a gente pode chamar mais modernas, elas dão mais segurança para o paciente. Por que elas surgiram? Depende da doença, tá? Tem doenças, se eu pegar a córnea, vamos falar sobre a córnea no momento. A córnea é a lente mais potente do olho, a parte transparente anterior do olho, que ela tem aproximadamente umas 42 a 44 dioptrias, ou seja, graus. Então, qualquer deformidade ou qualquer cicatriz nessa córnea vai atrapalhar a visão. Uma pequena deformidade causa o grau de astigmatismo, que a pessoa coloca um óculos, uma lente de contato e resolve. Uma cicatriz pequena, se não pegar no eixo da visão, também a pessoa resolve, a pessoa não vai influenciar tanto na visão dessa pessoa, na vida dela. Porém, uma deformidade maior, um ceratocone, que é o mais comum, ou uma cicatriz, um corte que pegou o eixo visual, vai exigir um transplante de córnea. Então, quais as técnicas que mudam? Se eu pegar uma cicatriz de córnea que envolva toda a espessura dela, central, eu tenho que fazer um transplante penetrante, ou seja, eu troco toda a estrutura dela. Eu pego uma doença como o ceratocone, que ela é uma deformidade corneana, mas não tem cicatriz. Eu consigo fazer um transplante lamelar, ou DALC, onde eu tiro a estrutura, aproximadamente 90% de espessura da córnea e preservo só o endotélio, que é a camada mais interna e permite a córnea ficar transparente. Então eu não entro dentro do olho por essa cirurgia, mantenho essa película e onde diminui muito a chance de rejeição também.
e funciona igual ao penetrante, é melhor porque tem menos rejeição. Outras que surgiu depois, mais recentes, é o transplante endotelial ou de MEC. Tem algumas doenças da córnea, como a distrofia de Fuchs, são doenças que alteram o endotélio. O endotélio da córnea é a camada mais interna que faz a córnea ficar desidratada e transparente. Então, a distrofia de Fuchs ou córnea gutata, ou ceratopodia bolhosa, ou também tem outras degenerações de endotélio, que fazem a córnea perder transparência só por alteração dessa camada. Então, aí tem um transplante endotelial. Você faz uma incisão, um pequeno corte de 2 milímetros, você retira só essa camada interna e preserva todo o restante da estrutura da córnea. Você pega do doador também só o endotélio e injeta no olho do paciente, faz essa membrana se abrir dentro do olho do paciente. E ela gruda, ela cola, cicatriza onde foi retirado o outro endotélio. Então, é uma recuperação muito rápida de visão, você dá só um ponto, o risco de infecção é muito baixo e a rejeição também é muito pequena, muito mínima. Então, a recuperação visual é excelente. E o doutor explicando, você vai imaginando aí do outro lado, assim, isso tudo que ele faz é micro, né? A gente acompanha a cirurgia, é muito difícil. Se não tivesse todo aquele aparato ali, eu imagino que dificultaria bastante, né? Porque a incisão precisa ser muito precisa. Tudo isso que você está falando exige muita habilidade manual. Sim, são cirurgias artesanais, vou dizer, tá? Tem o laser, ele ajuda a fazer alguma incisão em algum tipo de transplante penetrante, e ajuda a fazer a incisão. Mas o restante é tudo artesanal, é pegar com pinça, com agulhinha e amarrar uma coisa na outra, pinças, detalhes. São coisas finas. Tá? Como é que aprende essa habilidade? Porque, falando até do Hospital de Olhos, vocês têm os residentes lá que têm verdadeira admiração pelos experientes, né, que estão lá para ensinar, doutor. Olha, para aprender, a pessoa tem que ter vontade de aprender. No começo, a pessoa inicia fazendo transplantes e cirurgias, até em olhos de porco, tá? Então, você começa a aprender a dar pontos, para depois, auxiliando, já vai passar para o olho humano, tá? E a gente vai do lado. O residente começa a fazer, qualquer dúvida ele para, a gente entra e vai vistoriando e vai acompanhando. É assim que vai, até ele pegar segurança e fazer sozinho. Você lembra ainda do primeiro transplante que você fez? Da primeira cirurgia oftalmológica que você fez? A primeira cirurgia que eu lembro, a primeira cirurgia que eu fiz foi uma catarata, né? Uma catarata faz 33 anos já. Foi legal, ainda é muito entusiasmante. E o sentimento daquela época, porque a gente percebe a sua paixão pela oftalmologia. O que muda? Porque o entusiasmo continua aí. Olha, eu acho que o entusiasmo continua o mesmo, ou até mais, eu acho, porque tem mais coisas novas e você não quer ficar para trás, você quer sempre apresentar uma coisa nova e ter uma técnica diferente, você quer aprender essa técnica dá melhor resultado, você quer, ou seja, você quer aprender essa técnica, você quer aprimorar ela para o paciente. É assim que funciona. E você sabe que o que me encanta é que quando a gente fala da profissão do médico, que é cirurgião também, vocês passam por várias etapas do processo com o paciente, né? Vocês não vão delegar ele para outra pessoa, na maior parte dos casos vocês conseguem acompanhar toda essa evolução. E existe uma responsabilidade muito grande nisso. O contato que você tem com o paciente, até entregar de volta para ele essa visão. Como é que é isso, doutor? Ver que deu resultado aquele trabalho todo. Sim. Geralmente, num transplante, se você faz um transplante endotelial hoje, você faz de 1 semana, 15 dias, a pessoa já fala, doutor, melhorou minha visão, a pessoa percebe nitidamente que está melhorando. Tem outros transplantes que a pessoa fala, doutor, melhorou, mas está embaçado ainda, porque a córnea não vai melhorar de um dia para o outro. A pessoa já percebe uma melhora, mas é aquela melhora assim, está melhorando, mas não está aquela visão nítida, perfeita, maravilhosa. Um transplante penetrante, um transplante lamelar, eu vou começar a tirar pontos desse transplante com 7 meses de cirurgia. Então, até lá a pessoa vai ter grau de astigmatismo, grau de hipermetropia, que vai tirar 2, 3 pontos cada vez. É 1 ano de acompanhamento no mínimo. Até achar... É claro que tem variações. Tem pessoas que fazem uma cirurgia de transplante e no pós-operatório imediato ela está lá com 2 graus no olho. Tá? Que é um grau pequenininho, está se virando. Tem pessoas que está com 8 graus, 10 graus. Tem que retirar os pontos, esperar a córnea desinchar para depois melhorar a visão dela.
E quando a gente fala da cirurgia de catarata, esse tempo também é muito pequeno, de não estava enxergando, por agora eu estou enxergando. A catarata é maravilhosa também. Você realiza uma catarata, no outro dia cedo, o paciente já chega sorrindo no consultório. Doutor, estou vendo tudo, estou maravilhado. Nem sabia que eu não estava enxergando nada desse jeito. Tem exceções. Tem exceções, né? Cada cirurgia é uma cirurgia, cada olho é um olho, então são coisas diferentes. Mas a cirurgia, quando corre tudo bem e o olho da pessoa também é perfeito, o resultado visual também será. Então isso ajuda, isso colabora para o resultado visual da pessoa. Eu acredito assim que a cirurgia oftalmológica, a gente acompanha muito o bastidor de centro cirúrgico sem ser médico. Olha a minha honra, doutor. Então a gente tem a possibilidade de visualizar diferentes especialidades da medicina. E eu digo que a da oftalmologia é impressionante o quanto ela também é rápida perto de procedimentos, por exemplo, ortopédicos, que são horas de cirurgia. E tem esse impacto na vida do paciente, que a gente está falando de qualidade de vida. Quando o paciente passa por uma transformação como essa e ele vem fazendo o acompanhamento depois, quais são os relatos? Que história que te vem em mente? Vários. Um chega e fala, doutor, eu tava perdendo a vida, sabe assim, não estava enxergando quanto a vida era bonita. Tem outros que falam assim, doutor, caiu tudo de um dia para o outro, renasci. Já teve paciente, já tive cliente, falou, doutor, eu não gostei da cirurgia. Eu comecei a perceber que tem algumas rugas no meu rosto. Estou vendo tudo. Estou vendo tudo. Então tem vários, né, vários. Mas o pessoal fica sempre agradecido. O resultado da cirurgia de catarata, que é mais rápido, é muito surpreendente, é gratificante. O pessoal chega sorrindo no outro dia. Perfeito. E eu gosto também quando vocês contam dos presentes inusitados que eles levam. Já vi pitaia. Que mais que você já ganhou, assim, que o paciente levou? Queijos. Queijo, ovos, vou chamar, leitões. Leitões? Leitões, peixes, ovelhas, ovelhas. Gente, isso é inusitado. Sim. Não, esses assim, são, né, os mais recentes, né? Agora, chocolate, vinho, orquídea, isso a gente ganha bastante, é interessante. E é recompensador, né? É o reconhecimento que vem. E o dia a dia da consulta, eu vejo também que é uma grande preocupação de vocês esse lado humano. Porque uma das críticas que a medicina vem sofrendo, né, doutora? Até é importante falar isso como educador de futuros médicos, é essa visão de que o médico se tornou um profissional mais frio, mais distante do paciente. Como é que você vê isso? E como é que você faz no seu dia a dia para que isso não aconteça, né? Porque o volume de consultas, ainda mais com tanta gente usando tela, só aumenta, né, doutor? Sim, é muita consulta, então às vezes a gente não consegue seguir no horário, é um dos motivos que a gente não consegue seguir à risca o horário. Tá? E cada cliente que chega, tá, ele tem um problema no olho dele, você não pode chegar simplesmente fazer aquela consulta em 2 minutos, resolver, né, ou dizer que resolve. Você tem que atender o paciente como um todo e resolver o problema visual dele. Tá? Então, tem casos que você consegue resolver em 15 minutos, em 20 minutos, mas tem casos que uma consulta vai 1 hora ou mais. Então, depende da gravidade do paciente, do olho do paciente e de conversar com o paciente. Eu posso dar o meu relato pessoal, você me autoriza? Sim, claro. Gente, ele é o meu oftalmologista atualmente. Eu tenho ceratocone também e vivi uma experiência diferente que foi passar pela escolha da lente de contato que seria melhor, né? Sim, até chegar naquele ponto. E exige uma paciência, porque eu passei horas ali trocando de lente, indo lá pro laboratório de lentes do hospital, fazendo os testes. E isso me chamou muito a atenção, desse compromisso de ser a melhor visão. Você acha que a gente vai conseguir manter essa cultura dentro, com os novos médicos que estão chegando, doutor? Para a gente falar dessa nova geração? Sim, eu acho que vai se manter. Vai se manter porque o cliente, o paciente, ele vai exigir boa visão, tá? Então, assim, por mais que alguns não sigam essa linha, mas a maioria vai seguir, senão não vai ter cliente. E hoje em dia as pessoas estão abertas para isso, a pessoa procura o melhor, ela quer enxergar bem, ela sabe hoje em dia que tem procedimentos para isso. Você pega um ceratocone, a primeira coisa é um óculos, depois outra opção, lente de contato, é ótima, a lente de contato é rígida, dá uma visão maravilhosa, tem pacientes que não conseguem usar essa lente, tem pacientes que já acham maravilhosa, adoram. Eu amei a minha. Gente, eu cheguei a ficar emocionada, porque eu realmente enxerguei. Então, a qualidade da visão é ótima.
você evita fazer uma cirurgia no olho. Tá? Então, a cirurgia é quando a lente de contato não funciona, o paciente não quer usar a lente de contato. Aí eu tenho que partir para um procedimento cirúrgico. Mas o ideal é você não mexer no olho, de preferência. Agora, tem casos que você não consegue. Você tenta a lente de contato e a lente de contato já não supre mais para dar visão para o paciente. Então, eu vou partir para ou um anel intrastromal, no caso do ceratocone, ou para um transplante lamelar. E aí eu vejo assim que o doutor, além de ser um médico dedicado na profissão, aconteceu no meio do caminho de vocês, em conjunto, criarem algo que mudou Cascavel, região, que foi o Hospital de Olhos de Cascavel. Qual foi o momento em que vocês se encontraram e disseram, beleza, agora vamos fazer o nosso hospital? Conta essa história lá do começo. Olha, começou assim, no fundo foi o Randall, meu irmão, estava em Cascavel, a Selma Miyazaki também estava em outra estrutura, tá bem? Aí a Selma, ela saiu da estrutura que estava e encontrou o Randall no consultório dele e os dois começaram a trabalhar juntos. E daí uns 6 meses eu cheguei em Cascavel também. E aí começamos a montar uma estrutura, que era, na época era Excimer Laser de Cascavel, a estrutura. Aí mudamos para o Hospital de Olhos de Cascavel e fomos ampliando a estrutura devagarinho. Aí foi chegando mais colegas e foi acontecendo. Em algum momento vocês imaginaram assim, nossa, vamos ter um hospital referência no estado? Não. Simplesmente aconteceu. Sim, no começo eu não tinha essa ideia toda, tá? Mas você viu que depois começou a caminhar e nós vimos que o negócio começou a ir a passos largos. Então aí começou a mudar a ideia da gente, entendeu? Nesses 30 anos, qual foi o momento mais desafiador que vocês viveram? Do ponto de vista até de tecnologia que não para de avançar, do ponto de vista do perfil do colaborador que mudou, apesar que nisso vocês têm sorte, tem gente que está com vocês desde o início, né? O desafio maior que teve foi a troca de estrutura. A gente está na Minas Gerais hoje, mas no início era uma casa, nós compramos o terreno atrás e começamos a levantar um edifício atrás. Quando terminamos a levantar o edifício de trás, nós demolimos a casa à esquina, atendemos atrás para levantar outro. Então aí foi a parte mais complicada que tivemos. E hoje vocês estão vivendo um novo momento de ampliação, né? O hospital está ficando cada vez maior, cada vez melhor. Por que essa preocupação em continuar avançando, doutor? Porque o hospital, assim, as pessoas, os clientes estão procurando a gente. Tá? Então o hospital, a estrutura está ficando pequena, tá? Tem bons médicos chegando também, e queremos aumentar. Então estamos ampliando a estrutura aqui, estamos fazendo uma nova estrutura em Toledo também, tá? E estamos ampliando. E quando a gente fala de futuro, quando você entra lá no seu consultório para aquela rotina louca que você contou aqui pra gente, em algum momento você pensa, meu Deus, onde vamos parar? Ou é dia após dia? Qual é o segredo do seu sucesso, dessa continuidade que vocês têm traçado, doutor? Ou seja, é o empenho, é o trabalho com a minha consulta com o meu paciente. Tá? Eu não estou tão preocupado hoje aonde eu vou chegar. Entendeu? Eu posso aumentar mais, podemos aumentar a estrutura mais. Nós estamos num tamanho legal já. O que está acrescentando agora é maravilhoso, tá? Mas já está legal. Entendeu? Nós estamos aumentando agora para suprir mais o quê? Suprir mais a população da região, claro que queremos aumentar e queremos ampliar a nossa base médica também. Perfeito. E outra coisa que eu vou citar aqui nessa primeira entrevista, abrindo aí os trabalhos de videocast do hospital, é também a ala SUS, que foi um compromisso de vocês também em fazer essa expansão, em melhorar a recepção dos pacientes do SUS. Então a gente percebe que é um compromisso integral com essa qualidade, inclusive com o selo ONA, né, brilhando aí. Sim. É a qualidade de atendimento, não é porque é SUS que você vai deixar atender, vai mudar a qualidade. Entra na residência, mas sempre tem o preceptor do lado, acompanhando os residentes, tá? E mudamos todo o andar de baixo, né? O primeiro andar do hospital, tá? E transformamos todos os consultórios para atendimento do SUS, e tem muita gente, entendeu?
E que vem de longe, de pessoal. longe. Então, como diz o podcast aí, não tem barreiras. Então, de onde você estiver vendo a gente, se você pensa em um atendimento de qualidade quando o assunto é oftalmologia, a gente tem aqui em Cascavel o Hospital de Olhos, que se tornou uma referência pelos critérios de qualidade, pelos critérios de segurança ao paciente, que isso é bem importante. Outro dia estive lá para mostrar a qualidade da lavagem de mãos, né? Começa Sim, pela sim. base, né, doutor? É o princípio básico, a limpeza, né? Exatamente. Então, todos os pilares extremamente alinhados. E agora eu vou falar um pouco da parte sonhadora da profissão, me permite? Sim. O que te fez se tornar médico e depois o que te fez escolher pela oftalmologia? Eu morava com meus pais no sítio, era lavrador na época, tá? E o sonho era queria sair daquela vida que tinha. Né? Você falava, não, vou sair daqui um dia, vou estudar, vou ser médico. A gente não tinha noção da grandeza que era. Só que isso foi firmando realidade depois. Eu saí para estudar, fui fazer cursinho em Curitiba, com aquele foco de vou fazer medicina. Batalhei bastante, consegui e fomos para frente. Que idade você tinha quando saiu de casa? Eu tinha uns 18 a 19 anos. Eu terminei todo o meu segundo grau, tá? Depois eu fui fazer cursinho em Curitiba. Hoje em dia é diferente. Né? Começa muito mais cedo, né? Mais cedo. Muito bem. E você teve influência na decisão profissional dos seus filhos, doutor? Tem alguém aí que seguiu os mesmos passos? Sim, tem. Tem minha filha fazendo medicina, já tem o 3º ano, e o meu filho está fazendo vestibular para medicina também. Os dois vão seguir os passos do pai. Como é que você se sente vendo eles escolherem a mesma profissão que você? Assim, eu fico contente, né? Mas assim, eu procuro não influenciá-los. Mas não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? Eu procuro não influenciá-los. Dizem que não são as palavras, né? O exemplo que arrasta. Acho que aí foi basicamente o que aconteceu. E se você pudesse agora dar um conselho para esses residentes, né? Para esses futuros profissionais, o que você gostaria de deixar de recado aí para eles? Incluindo os filhos, né? Agora vamos colocar eu acho que na fase que estão agora, a dedicação deles é o mais importante. A dedicação e a vontade de aprender. Eles estão numa fase que tudo é novidade para eles também. Então, eles têm de se dedicar e aproveitar e tentar captar o máximo que podem nessa fase agora. Porque depois de sair da residência, ele não é mais um residente, vai ser um médico, vai estar com uma responsabilidade nas costas diferente. Então, é hora de fazer captação de tudo que puderem. Não esvazia a bagagem, né? Só vai colocando mais. Está com tempo, vai acompanhar outro médico, vai procurar cirurgia para acompanhar, vai treinar, tem que fazer. Agora é o momento de aprendizado, é agora. Entendeu? Então isso é importante agora. Maio também se comemora o Dia do Oftalmologista. Como é que você se sente podendo comemorar mais uma vez, 33 anos depois, essa data, doutor? Eu me sinto honrado, né? Muito, muito maravilhoso, muito bem. Muito bem. Para finalizar o nosso papo, eu vou falar com o paciente agora. Conselhos de oftalmologista, dica que todo paciente merece ouvir. Por que tem que ir todo ano para o oftalmologista? Existem doenças que a pessoa só vai se queixar quando ela já afetou muito. A pessoa chega lá e minha visão embaçou, fala, opa, não tem muito mais o que fazer nesse caso. Exemplo do glaucoma, por exemplo. A pessoa só vai perceber que a visão está baixa e vai consultar, só que não tem mais como reverter essa visão. E se ela fizer uma consulta rotineira, uma vez por ano, você pega uma doença dessa no início, você preserva a visão dessa pessoa. Esse é o sentido. E quando a gente fala das fases da vida, né? Desde o início da nossa vida, a gente precisa visitar o oftalmologista. E ao longo da vida, essa visita pode ser que fique mais frequente. Isso vai acontecer com todo mundo, não tem o que fazer. Vai com todo mundo, tá? Existem doenças infantis, jovens, né? Em toda idade tem. E com a idade vai aparecendo a idade senil, vai aparecendo a catarata, né? Que obriga-se. Não tem jeito. O uso das telas é mito ou é verdade que influencia na perda da visão? Da qualidade, né, da visão? Na criança influencia, tá? Nas crianças bem novas, influencia no desenvolvimento de grau de miopia, sim. Tá? E também causa um cansaço visual. A pessoa fica muito tempo focando a uma distância curta, isso causa um cansaço, tá, no músculo ciliar e onde causa, às vezes, dor de cabeça, o cansaço visual e olho seco também, causa um olho seco evaporativo. E a pessoa, dele coçar nesse caso. O normal é piscar, a pessoa pisca, o normal é piscar de 10 a 15 vezes por minuto. Na tela, a pessoa prestando atenção vai piscar 3 a 4 vezes. A lágrima evapora
resseca o olho, vai dar um mal-estar no olho. Isso o dia todo. Tá? Então a visão começa a ficar embaçada e vai dar uma sensação de areia no olho. E aí, se a pessoa coça, vai gerando outros problemas. Os problemas aí, se a pessoa tiver um pouco de alergia ou início de ceratocone, vai aumentar a coceira e aumenta a possibilidade de aumentar o ceratocone também. Ai, gente, só vai de mal a pior a nossa situação aí. Bora consultar o oftalmologista e cuidar realmente da nossa visão. Doutor, queria agradecer demais a tua presença aqui. Acho que foi o primeiro de muitas conversas. Você vai voltar, né, doutor? Posso firmar isso aqui agora, esse compromisso? Pode. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho. O doutor está aqui hoje representando todos os oftalmologistas que têm a possibilidade de comemorar com muita felicidade essa data, que é o 7 de maio, que é o Dia do Oftalmologista, que é um momento importante para a gente parar para refletir nessas pessoas que se dedicam em cuidar daquele bem tão precioso que é a nossa visão, que é o que a gente precisa dar atenção e fazer aí a nossa parte todo ano, pelo menos uma vez, gente, não é nem muito, né? Tem 365 dias, você só precisa ir em agendar um horário por ano para fazer essa visita. É bem importante, como o doutor destacou. Deixa aqui os minutos finais, você gostaria de deixar mais algum recado para finalizar, doutor? Eu estou muito contente, muito feliz com essa minha profissão que estou exercendo e espero que os colegas com essa profissão estejam na mesma situação, tá? Felizes como eu.